Quantas vezes você já se viu numa luta tão grande em que você não sabia mais como orar? Às vezes você está há dias, semanas, há meses e às vezes até há anos orando, pedindo a Deus uma solução para um problema que você está passando, porém você não vê nada acontecendo e parece que você já está perdendo a fé. Como a gente deve orar? Como deve ser a nossa oração de fé diante de uma situação dessa? Em Salmos 13, a gente aprende como a gente deve orar quando a gente sente que Deus se esqueceu da gente, que Deus já não está mais olhando para nós. Apesar de saber que Ele não se esqueceu de que Ele está olhando para nós, tem horas que a luta está tão grande e que a gente não vê nada acontecendo que a gente chega a achar isso, mesmo sabendo que isso não é verdade. Eu gosto do livro dos Salmos porque ele mostra o lado humano do ser humano, o lado falho do ser humano, o lado onde a gente é sincero com Deus, onde a gente abre o nosso coração e diz para Ele o que realmente a gente está sentindo. Salmos 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Nos versos 1 e 2 desse salmo, a gente vê ele abrindo o coração dele, falando sobre como ele está se sentindo. Ele está questionando Deus até quando ele vai estar nessa luta, até quando ele vai estar sofrendo, até quando ele vai estar se sentindo esquecido. Mas quando a gente continua a leitura, a gente vê no final que ele sabe quem é Deus, ele sabe do poder de Deus, ele sabe que Deus é maravilhoso para com ele. Só que ele está abrindo o coração dele para Deus e falando para Deus sobre como ele está se sentindo. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que, naquele momento de dor, a gente deve abrir o nosso coração e falar: Senhor, está doendo demais, Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, eu estou ferida por isso, Senhor, eu sinto que o Senhor se esqueceu de mim, eu sei que o Senhor não se esqueceu, eu sei que o Senhor jamais vai se esquecer de mim, mas a luta está tão grande e eu não estou vendo nada acontecer, que às vezes é assim que eu me sinto. Ou seja, a gente precisa ser sincero para com Deus em nossas orações, abrindo o nosso coração para Ele, falando sobre como a gente realmente está se sentindo. Porque não adianta a gente falar o que a gente não sente. Não adianta a gente ser hipócrita com Deus. Porque Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, se você está triste nesse momento, se a prova está doendo, se está te machucando, se você não aguenta mais a situação, fala para Ele nas suas orações. Fala para Ele sobre como você está se sentindo. Tira um momento agora. Se você estiver no trabalho, vai para o banheiro. Se você estiver em casa, tira um momento. Dobre os seus joelhos e fala para Ele sobre como você está se sentindo. São tantos meses, tantos dias, tantas semanas orando. Às vezes há anos orando, pedindo para Ele uma solução, aguardando dele uma solução. Mas abre seu coração para Ele e fala: Senhor, está doendo demais. Eu estou triste. Pai, eu sinto como se o Senhor não estivesse olhando para mim, mas eu sei que o Senhor está olhando, mas eu me sinto assim. Então vamos ser sinceros com Deus em nossas orações. E no verso 3 diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. O que a gente aprende aqui? A gente aprende que além da gente abrir o nosso coração para Deus e falar para Ele sobre como a gente está se sentindo, a gente tem que pedir para Ele uma solução. E pedir para Ele para que Ele não permita que a gente venha se esmorecer. O que é? Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. É não me deixar me perder no meio dessa luta. Não deixar que eu me perca dele no meio dessa luta. Senhor, ilumina os meus caminhos para que eu jamais saia da tua presença por conta de lutas, por conta de provas. E o verso 5 diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Ele está dizendo aqui que ele confia na graça do Senhor e que o coração dele se regozija na salvação. Ou seja, no mesmo tempo que ele está passando por uma luta, que ele está sofrendo, que ele já não está aguentando mais, que ele está se sentindo esquecido, apesar de saber que ele não está sendo esquecido, ele regozija o coração dele, ou seja, ele acalma o coração dele na certeza da salvação dele que ele recebe pela graça. E Davi finaliza no verso 6 dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto tem me feito muito bem.
Gente, que lição a gente aprende com esse salmo, né? Uma oração de fé. Ele inicia a oração abrindo o coração para Deus e dizendo para Deus sobre como ele está se sentindo. Ele pede para Deus uma solução para o problema que ele está passando. Ele fala para Deus sobre a fé que ele tem em Deus e o quanto ele acredita em Deus e sobre a graça da salvação. E ele finaliza louvando a Deus. Então, que a gente possa aprender essa lição e aplicar às nossas vidas. Aprender a falar com Deus com fé. O que é falar com fé? É acreditar que ele vai resolver o nosso problema da forma que ele acha melhor, não da forma que a gente acha que deve ser resolvido. Às vezes o que a gente precisa é isso, dobrar nossos joelhos, falar para Deus sobre como a gente está se sentindo diante do problema, abrir o nosso coração para ele, falar realmente como que a gente está se posicionar diante de Deus com humildade, respeitando a Deus, a soberania dele, sobre como a gente está se sentindo, pedir para ele, encarecidamente, humildemente, uma solução para o nosso problema, se alegrar no fato da gente confiar em Deus e que a gente somos pessoas salvas, somos servos dele, que não importa a perda que a gente vai ter aqui na terra, a nossa salvação ninguém pode tirar da gente. E finalizar sempre louvando a Deus. Parece que ele está se contradizendo, porque ao mesmo tempo que ele inicia falando que ele acha que Deus se esqueceu dele, ele fala que ele confia em Deus. Mas a oração é assim, ela acalma o nosso coração. A gente começa a orar se sentindo de uma forma e a gente prossegue orando, orando, falando para Deus e pondo para fora, o Espírito Santo vai nos instruindo ali na oração e de repente a gente lembra da nossa confiança em Deus, da nossa fé, da salvação da nossa alma e no final das contas a gente está louvando a Deus. Então foi essa a mensagem, né, que o Senhor colocou no meu coração hoje, que Deus possa continuar abençoando a sua vida e que se você estiver passando por uma luta, que você possa orar, mesmo quando você não sabe como. Então que você possa dobrar os seus joelhos e começar a falar com Deus, mas jamais se esqueça de respeitar a soberania dele e sempre louvar ele, porque Deus é maravilhoso. E que não é porque a gente acha que Deus não está agindo, que significa que ele não está agindo. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E a gente sabe que diversos momentos na vida dele ele passou por muitas lutas. Ele foi traído pelo próprio filho, aconteceram coisas terríveis na vida dele, mas Deus sempre deu vitória. E assim como Deus deu vitória para Davi, desde aquele momento que ele matou o urso, até lá na frente, quando ele passou por lutas maiores, que foi o filho dele traindo ele, entre outras coisas, Deus vai nos dar vitória também. Amém? Então a gente enxerga aqui que Davi era um ser humano como nós. Então a gente não deve se sentir culpado, porque muitas vezes a gente sente que Deus se esqueceu da gente. Porque Davi também teve esses momentos. Mas a gente jamais deve acreditar nisso, porque são pensamentos que têm que vir e ir embora. Porque a gente sabe que Deus jamais vai se esquecer da gente, que Ele é maravilhoso, que Ele pode salvar a nossa alma e que a gente deve louvar Ele. Então, vamos continuar orando, porque assim como Deus deu vitória para Davi lá atrás, Ele também vai dar vitória para a gente. Que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas e tchau, tchau!